Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Os senhores sabem, nem tudo é processo, né? Eu venho comentando isso com vocês. Eu estou tratando de algumas decisões dos tribunais superiores e mesmo que não versem diretamente sobre o processo, tem uma repercussão, parece que relevante na sociedade. O que nós vamos tratar hoje tem até uma, um aspecto processual. Em geral, costuma ter algum aspecto minimamente processual, mas eu vou tratar de uma ação que diz respeito a uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. Vou explicar o caso concreto, mas ao final a análise é se o juiz pode ou não determinar a exumação do cadáver para a realização do exame de DNA, ok? Com base, portanto, nos restos mortais. Bom, estou falando do RMS, Recurso em Mandado de Segurança, 67436 da terceira turma, RMS 67436, da terceira turma do STJ, relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Como é que se deu o contorno fático dessa demanda? Nós tivemos a morte do pai, que tinha duas filhas. Depois da morte desse sujeito, tinha duas filhas, uma moça disse para o seu filho que aquele rapaz que tinha morrido era seu pai e que em vida ele nunca quis lhe reconhecer. Então aquele sujeito que morreu, pretensamente, segundo a alegação dessa senhora, não teria dois filhos, mas um terceiro filho que não foi reconhecido em vida. O que esse terceiro filho, suposto terceiro filho, fez? Propôs uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, colocando os herdeiros, os sucessores dele, porque certamente isso vai influenciar no quinhão sucessório, no polo passivo. Então, o suposto terceiro irmão foi a juízo em face dos outros dois irmãos que tinham sido reconhecidos em vida por aquele sujeito. Muito que bem. Proposta a ação de paternidade pós-mortem, foi solicitada a realização de exame de DNA e o juiz determinou o comparecimento dos três sujeitos do processo. O autor, que seria o terceiro irmão, e os outros dois filhos reconhecidos em vida pelo morto, que estavam no polo passivo. Na data para a coleta do material genético para a realização do exame de DNA, apenas o autor foi. Os dois filhos reconhecidos, os réus, não compareceram. E qual é a consequência jurídica do não comparecimento para a realização de exame de DNA? Não se pode obrigar, não se pode conduzir coercitivamente os sujeitos para a realização do exame de DNA. Foi uma decisão do STF, eu tenho aqui anotado em algum lugar, recurso em habeas corpus RHC 95183, um julgado de 2008, RHC, recurso em habeas corpus 95183 da primeira turma do STF, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Todos esses julgados que eu vou mencionar aqui vai constar da descrição desse vídeo para os senhores, tá? Então não pode conduzir coercitivamente para a realização de exame de DNA. Mas aí foi editada a súmula 301 no âmbito do STJ. Súmula 301 do STJ. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. Então a consequência é a presunção de paternidade. Veja que a súmula, textualmente, esse enunciado da súmula, textualmente fala em omissão do suposto pai, que não é o caso dos autos, porque o pai já estava morto. Quem se omitiu foram os supostos irmãos, né, os sucessores do decujus. Mas a jurisprudência do STJ é no sentido de que esta consequência se aplica também na ação investigatória pós-mortem. Eu vou citar aqui um julgado, aginte agravo interno, no RESP, recurso especial 1492432 de São Paulo.
Agravo interno no recurso especial 1.492.432 de São Paulo. Esse julgado também vai constar da descrição do vídeo para os senhores, ok? Muito que bem. E aí, além desta súmula 301 do STJ, que versa sobre a presunção relativa de paternidade, nós tivemos também a edição do artigo 231 do Código Civil de 2002. Artigo 231 do Código Civil de 2002. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Então, ele tem uma consequência da sua omissão, que ele não pode se aproveitar da própria recusa. E para fechar as referências normativas, nós temos o artigo 2A da Lei de Investigação de Paternidade, a Lei 8560 de 92. Artigo 2A da Lei 8560 de 92, que nos parágrafos lá vão fazer menção a esta presunção relativa de paternidade, os parágrafos 1º e 2º dessa lei. Ok? Muito que bem. Então, a consequência é a presunção relativa de paternidade em razão da omissão do sujeito passivo, seja o próprio pai, pretenso pai, ou os sucessores na ação pós-mortem. Ok. Acontece que essa presunção, como estamos vendo, é uma presunção relativa. Ela não induz necessariamente a procedência da ação. Ela será analisada, portanto, de acordo com o restante do conjunto probatório dos autos. Então, vejam, pode resultar na procedência desde que esta presunção relativa seja combinada, seja analisada em conjunto com outras provas que também constem dos autos. Aí pode resultar na procedência. Pode resultar ainda na improcedência, se houver apenas a presunção relativa de paternidade, apenas a omissão, e os demais elementos dos autos indicarem o contrário. É possível a produção de todo tipo de prova nessa ação. Claro que a prova pericial do exame de DNA tem a sua relevância pelo elevado índice de acerto, de probabilidade. Mas nesse caso ela nem foi realizada. Nós temos uma presunção apenas relativa. E se não houver nenhum outro elemento, ou se os outros elementos que existirem convencerem o juiz do contrário, de que não há a relação de paternidade, o juiz pode, em tese, proferir uma sentença de improcedência. Mas no caso dos autos, não foi caso do juiz afirmar nem a procedência, nem a improcedência, porque ele não estava convencido nem que existiu a relação de paternidade, nem do contrário. O que o juiz fez? Portanto, com base no artigo 370 do CPC. O artigo 370 do CPC, que está no capítulo da produção de provas, lá no procedimento comum, na tutela cognitiva, ele versa do que a doutrina chama de um poder instrutório geral do juiz. O juiz determina as provas que vão ser produzidas. As provas que as partes requisitaram, o juiz que vai deferir ou indeferir a sua produção. O parágrafo único vai dizer que o juiz indefere as provas inúteis ou desnecessárias. Quer dizer que o juiz vai fazer um crivo, um juízo da necessidade da produção daquela prova. E além disso, o caput determina que o juiz pode determinar a produção de prova ex officio. O juiz pode determinar a produção de prova de ofício, que foi o que ele fez nesse caso. Ele disse que não estava satisfeito ainda, não estava convencido e determinou a produção de uma prova. Qual prova que ele determinou? Exame de DNA. Mas como assim o exame de DNA que ele marcou a data lá e para colher o material e ninguém foi? Não, quer dizer, ninguém foi. O autor foi, mas os sujeitos passivos, os réus, os supostos irmãos não foram. Como é que ele vai fazer o exame de DNA se os vivos não foram? Ele determinou, portanto, a exumação do cadáver do suposto pai, para que a perícia retirasse lá dos restos mortais do suposto pai material genético necessário para a realização do exame de DNA.
E aí, diante dessa decisão, da realização da perícia nos restos mortais dos pais, aí os filhos recorreram. Os filhos recorreram e até interpuseram mandado de segurança contra ato judicial, alegando que seria um ato judicial errôneo, evidentemente errôneo, e daí resultaria o seu direito líquido e certo. Isso foi parar uma decisão teratológica, né? Alegaram que seria uma decisão teratológica. E aí o caso chegou no STJ. E aí qual foi a conclusão do STJ? Pela possibilidade ou pela impossibilidade da exumação do cadáver? Segunda opção, pela possibilidade. Eu não lembro, eu falei primeiro possibilidade ou impossibilidade, agora eu me perdi. Mas o que importa é que foi pela possibilidade da exumação do cadáver. O STJ disse, citando outras jurisprudências que eu vou deixar de mencionar aqui, porque para não cansar os senhores, já está com 11 minutos de vídeo, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, mas seguindo a jurisprudência do STJ, que já havia anteriormente autorizado a exumação do cadáver, ele manteve, portanto, essa jurisprudência. É possível a exumação do cadáver nos casos de ação investigatória de paternidade pós-mortem, quando os sucessores se recusam a realizar o exame de DNA, ok? Então, meus amigos, era isso que eu queria falar com os senhores no vídeo de hoje. Forte abraço a todos e até a próxima.